Capítulo 17. Segundo Samuel. Aitofel disse também a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens. Então irei e perseguirei Davi esta noite. Eu o atacarei enquanto está cansado e sem forças e o aterrorizarei. Então todos os que estiverem com ele fugirão, e ferirei somente o rei. E farei todas as tropas voltarem a ti, como uma noiva à casa do seu esposo, pois tu procuras tirar a vida de apenas um homem. Assim todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Uzai chegou, Absalão lhe disse: Foi isso que Aitofel aconselhou. Seguiremos o conselho dele? Se não for assim, diz o que pensas. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Uzai disse ainda: Tu sabes bem que teu pai e seus homens são guerreiros e estão furiosos, como uma ursa no campo roubada dos seus filhotes. Além disso, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com as tropas. Nesse momento, ele está escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Quando alguns forem mortos no primeiro ataque, os que souberem disso dirão: Houve um massacre entre as tropas que seguem a Absalão. Então, até o soldado valente que tem coração de leão, sem dúvida temerá, porque todo Israel sabe que teu pai é corajoso e que os que estão com ele também são valentes. Eu aconselho que depressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. Então nós o atacaremos onde quer que esteja e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Assim, não sobreviverá nem ele, nem um só dos soldados que estão com ele. Mas, se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade e arrastaremos até o ribeiro, até que não fique ali nem mesmo uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor o ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de destruir Absalão. Uzai disse também aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel desse modo, mas eu aconselhei assim: Agora mandai avisar depressa a Davi: Não passes esta noite nos desfiladeiros do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que o rei e suas tropas não sejam aniquilados. Jonatas e Aimaas estavam esperando junto a En-Rogel, e uma criada ia e lhes passava informações para que eles as transmitissem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou a Absalão. Porém, eles partiram depressa e entraram na casa de um homem, em Baurim. Havia um poço no quintal da casa, e eles entraram ali. A mulher pegou a tampa, fechou a boca do poço e espalhou grão triturado sobre ela. Assim nada se soube. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher lhes respondeu: Eles já passaram o riacho. Depois de procurá-los sem sucesso, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar Davi, dizendo-lhe: Levantai-vos e atravessai depressa as águas, porque Aitofel deu tal e tal conselho a vosso respeito. Então Davi e todas as tropas que estavam com ele levantaram-se e atravessaram o Jordão. Ao nascer do sol, não havia ninguém que não tivesse atravessado. Quando percebeu que seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento e foi para casa, na sua cidade. Depois de arrumar sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão, com todas as tropas de Israel. Absalão pôs Amasa para chefiar o exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Jezreelita.
o qual havia se deitado com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. As tropas de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Subtítulo: O exército de Davi derrota Absalão. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos feitos com leite de vaca. E os levaram a Davi e às tropas que estavam com ele, para que comessem, pois diziam: as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto. Capítulo 18. Segundo Samuel. Então Davi contou as tropas que tinha consigo e designou-lhes chefes de 1000 e chefes de 100. Ele enviou um terço do exército sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao exército: eu também sairei convosco. Mas as tropas responderam: não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco. Ainda que morra metade dos nossos, não se importarão conosco, porque tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos mandes socorro. O rei lhes respondeu: farei o que vos parecer bem. E o rei ficou ao lado da porta, e todo o exército saiu em centenas e em milhares. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, cuidai bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim, as tropas saíram a campo contra Israel. A batalha aconteceu no bosque de Efraim. Ali, as tropas de Israel foram derrotadas pelos servos de Davi. E naquele dia houve ali grande massacre, de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu por toda aquela terra, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. Subtítulo: A morte de Absalão. E aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi. Absalão montava um jumento, e quando o jumento entrou sob os espessos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho, e ele ficou pendurado no ar enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem contou a Joabe: vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe contara isso: se tu o viste, por que não o derrubaste logo por terra? Eu te recompensaria com 10 ciclos de prata e um cinto. Mas o homem respondeu a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, a Abisai e a Itai: protegei o jovem Absalão. Se eu tivesse agido contra a sua vida com traição, nada se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então Joabe disse: não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e com eles traspassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe o cercaram, atacaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe as deteve. Pegaram Absalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedras. Enquanto isso, todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Quando ainda vivia, Absalão fizera levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, e até o dia de hoje ela se chama o Pilar de Absalão. Subtítulo: Davi lamenta a morte de Absalão. Então Ahimaaz,
filho de Zadok, disse: Deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das notícias. Outro dia as levarás, mas hoje não darás a notícia, porque foi o filho do rei quem morreu. Joabe, porém, disse ao Cuxita: Vai e diz ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então Aimaas, filho de Zadok, prosseguiu dizendo a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr atrás do Cuxita. Joabe respondeu: Para que agora correrias, meu filho? Não receberás recompensa pelas notícias. Todavia, Aimaas disse: Seja como for, correrei. Joabe disse-lhe: Corre. Então Aimaas correu pelo caminho da planície e ultrapassou o Cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e, erguendo os olhos, viu um homem que corria só. A sentinela gritou e o disse ao rei. O rei respondeu: Se vem só, está trazendo notícias. O mensageiro vinha se aproximando cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro: Lá vem outro homem correndo só. Então o rei disse: Também esse traz notícias. A sentinela disse mais: O primeiro corre como Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: Este é o homem de bem, e virá com boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: Paz. Ele inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: O jovem Absalão vai bem? Aimaas respondeu: Quando Joabe enviou-me o servo do rei, vi um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. O rei disse-lhe: Fique aqui ao lado. E ele ficou ali esperando de pé. Nisso o Cuxita chegou e disse: Tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor vingou-te da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao Cuxita: O jovem Absalão vai bem? O Cuxita respondeu: Todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te prejudicar, sejam como aquele jovem. O rei ficou muito comovido e, subindo à sala que estava por cima da porta, começou a chorar. E andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. Segundo Samuel. Disseram a Joabe: O rei está chorando e se lamentando por Absalão. Naquele dia, a vitória tornou-se motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: O rei está muito triste por causa de seu filho. Naquele dia, as tropas entraram discretamente na cidade, como se faz quando se foge envergonhado da luta. O rei estava com o rosto coberto e clamava bem alto: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio do rei e disse: Hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam. Porque hoje dás a entender que chefes e servos nada valem para ti, pois agora entendo que estarias bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Levanta-te agora, vai e anima os teus servos, porque juro pelo Senhor que, se não fores, nem um só homem ficará contigo esta noite. Isso será pior para ti do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou-se à porta. E todo o povo foi avisado: O rei está sentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar diante do rei. Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Enquanto isso, todo o povo, em todas as tribos de Israel, discutia entre si: O rei nos libertou dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós,
também morreu na batalha. Agora, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Subtítulo: Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e a Abiatar: Falai aos anciãos de Judá. Por que serieis vós os últimos a trazer o rei de volta para sua casa? Porque os comentários de todo Israel haviam chegado ao conhecimento do rei em seu palácio. Vós sois meus irmãos, meus parentes de sangue. Por que serieis os últimos a trazer o rei de volta? Dizei a Amasa: Por acaso não és tu meu parente de sangue? Que Deus me castigue conforme quiser, se eu não te constituir comandante do exército para sempre, em lugar de Joabe. Assim, ele moveu o coração de todos os homens de Judá que, em consenso, mandaram dizer ao rei: Volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá, para encontrar-se com o rei Davi. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão, antes do rei, e atravessaram para o outro lado, a fim de trazer a família do rei e fazer o que ele desejasse. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, prostrou-se diante dele. Ele disse: Meu senhor, não me condenes, nem te lembres do que o teu servo fez tão perversamente, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não guarde isso no coração, porque eu, teu servo, confesso que pequei. Por isso, eu sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia: Simei, não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Mas Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria hoje morrer alguém em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então o rei fez um juramento a Simei e disse: Tu não serás morto. Subtítulo: Mefibosete encontra-se com Davi. Mefibosete, filho de Saul, também desceu para encontrar-se com o rei. Não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Quando veio a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo disse: Selarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é aleijado. E ele me difamou diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz o que bem te parecer, pois todos da família de meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de exigir alguma outra coisa do rei? Então o rei lhe respondeu: Por que ainda falas disso? Já decidi, tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Subtítulo: Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei, para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era muito velho, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este permaneceu em Maanaim, pois era homem muito rico. O rei disse a Barzilai: Passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu te sustentarei. Porém, Barzilai respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bem e o mal. Não sinto o gosto da comida e da bebida, nem consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria mais um peso ao rei
meu senhor, o teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa o teu servo voltar para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas o teu servo, Quimã, está aí. Deixa que ele acompanhe o rei, meu senhor, e faz-lhe o que for do teu agrado. Então o rei disse: Quimã me acompanhará, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para sua cidade. Subtítulo: A rivalidade entre Israel e Judá. Dali o rei passou a Gilgal, e Quimã ia com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade das tropas de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel foram falar com o rei, e lhe disseram: Por que nossos irmãos, os homens de Judá, te sequestraram e fizeram o rei, sua família e todo o seu exército atravessarem o Jordão? Todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Por que estáis aborrecidos com isso? Por acaso temos comido à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? Então os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos com o rei. Temos mais direito a Davi do que vós. Por que fizestes pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá foram ainda mais severos com os de Israel. Capítulo 20, segundo Samuel. Subtítulo: A rebelião de Sebá e sua morte. Havia ali um homem desprezível, chamado Sebá, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Nada temos com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Volte cada um à sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Sebá, filho de Bicri. Mas os homens de Judá seguiram o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara cuidando do palácio e as colocou numa casa, sob guarda, e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Assim, elas ficaram confinadas até morrerem, vivendo como viúvas. Então o rei disse a Amasa: Dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá. Apresenta-te aqui. Amasa foi convocar Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Davi disse então a Abisai: Agora Sebá, filho de Bicri, nos fará pior do que Absalão. Toma os soldados de teu senhor e persegue-o para que ele não se refugie em cidades fortificadas e o percamos de vista. Então os soldados de Joabe, os quereteus, os peleteus e todos os guerreiros saíram em sua busca. Saíram de Jerusalém para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande, perto de Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia na cintura um punhal na sua bainha. Ao aproximar-se, o punhal caiu da bainha. Joabe disse a Amasa: Vens em paz, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém, Amasa não reparou no punhal que estava na mão de Joabe, de modo que este o feriu na barriga. Suas entranhas se esparramaram no chão, e ele morreu de um só golpe. Então Joabe e seu irmão Abisai perseguiram Sebá, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa e disse: Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. E Amasa estava caído sobre o próprio sangue no meio do caminho. Vendo que todo o povo parava, aquele homem tirou Amasa do caminho, levou-o para o campo e pôs sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que se aproximava dele parava. Mas, quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Sebá, filho de Bicri.
Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os beritas se reuniram e também o seguiram. Os outros foram e cercaram Seba em Abel de Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. Todo o povo que estava com Joabe tentava derrubar o muro. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, dizei a Joabe: Vem aqui para eu conversar contigo. Ele se aproximou dela e a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: Sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E ele disse: Estou ouvindo. Então ela falou: Antigamente costumava-se dizer: Peça-se conselho em Abel, e era assim que se resolviam as questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é a mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim fazer tal coisa, destruir ou arruinar esta cidade. Não é bem assim, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregai-me só este, e eu me retirarei da cidade. E a mulher disse a Joabe: A sua cabeça será jogada pelo muro. Na sua sabedoria, a mulher foi falar com todo o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Este tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, comandava os quereteus e os peleteus. Adorão era encarregado dos trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailute, era cronista. Seva era escrivão. Zadok e Abiatar, sacerdotes. Ira, o jairita, era sacerdote de Davi.